Problemas, provações, deserto, fardo, essas são algumas palavras que fazem parte da vida de toda a humanidade. Mas quando se trata do povo cristão, parece que essas palavras são mais presentes. Eu creio nisso porque a palavra do Senhor desafia o seu povo, a Igreja de Cristo, a termos uma postura de fé quando essas palavras estão presentes em nossas vidas, quando estamos vivendo situações como essa, de provação. A palavra nos desafia para que tenhamos uma posição, uma postura de fé. Inclusive, existe uma palavra que nos desafia a nos alegrarmos com as provações. É isso que eu quero falar com os irmãos nesse momento. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e clamo para que Deus abençoe a todos nós nesse momento da sua palavra. E a palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está na Epístola de Tiago, em seu primeiro capítulo, os versículos 2 e 3 apenas. Diz assim a palavra: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Queridos, o que nós observamos nessa palavra é muito forte para nós. Tiago, aqui no seu primeiro versículo, ele saúda e já informa a quem ele dirige esta carta. E logo no versículo 2 ele já entra no ápice do seu objetivo, que é o fortalecimento da fé e da sabedoria divina na vida daqueles cristãos que estão vivendo perseguições e tribulações. Exatamente por isso, a carta de Tiago é direcionada aos cristãos que estavam sendo perseguidos. Então esta palavra cabe exatamente para quem estava vivendo aquelas palavras que eu falei no início, que fazem parte da vida do cristão. Em vários momentos nós estamos passando e colocamos para Deus: puxa vida, quantas tribulações eu tenho vivido, quanto deserto tem pela minha frente ainda. Mas esta palavra, assim como cabia para o povo cristão naquele momento de perseguição, cabe para nós também hoje. E ele, inclusive, encoraja os irmãos para que os irmãos tenham por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Mas ele explica, dizendo, sabendo, ou seja, que tenham esse conhecimento, essa maturidade de entender que as provações da vossa fé, uma vez confirmada, produzem perseverança. Veja que ele não diz que quem está sendo provado é o seu corpo físico, mas quem está sendo provado é a sua fé. Olha só, tendo uma visão pedagógica a respeito disso, quantos aqui se lembram que quando nós estudávamos, a gente ainda estuda, mas outras matérias, mas na escola, quando éramos novinhos, existia a figura da professora de matemática e a matéria de matemática, e para que nós treinássemos aqueles cálculos, tudo aquilo que era ensinado, existia um caderninho chamado Caderno de Problemas. Não sei se ainda existe hoje esse caderno de problemas, hoje tudo em mídia, mas eu tinha lá o meu caderninho de problemas, em que eu colava aqueles trechinhos, eu recortava e colava, cada página era um trechinho de papel com um probleminha, e o restante da página era um espaço para que eu exercesse ali o meu conhecimento a respeito do que foi ensinado na aula de matemática. Percebam que o nome desse exercício eram problemas de matemática. Ou seja, a palavra cabe ali por quê? Porque era uma confusão que nós precisávamos entender o que estava acontecendo e conseguir destrinchar todas aquelas informações, organizá-las para chegar ao resultado esperado. Quando trazemos isso para a nossa vida, nós entendemos que quando Deus permite que venham as tribulações, os desertos, as dificuldades em nossas vidas, nós precisamos entender que é uma oportunidade, e é isso que Tiago diz aqui. Disse aqui para os cristãos e diz para mim e para você, que nós tenhamos alegria ao saber que estamos sendo provados, que a nossa fé está sendo provada, porque se vivermos sempre em paz, não teremos a oportunidade de mostrar a nossa perseverança, de mostrar a fé endurecida e madura, de que diante das tribulações, os nossos olhos permanecerão fitos no Senhor. Isso é muito bom. É uma palavra encorajadora, porque normalmente quando estamos diante dos problemas, nos sentimos cansados emocionalmente, a nossa fé se abala, ficamos muitas vezes
desesperançosos, mas Tiago aqui nos encoraja a termos uma visão diferente, uma visão positivista e madura de fé, uma postura de fé na presença do Senhor. Então, queridos, um outro exemplo é da carreira militar. O recruta, o soldado, ele entra naquela carreira militar, ele entra sem saber nada. Então ele começa a ser bombardeado com uma demanda altíssima de conhecimentos. Conhecimento de sobrevivência, conhecimento de sustentabilidade emocional, sustentação física, motivacional. Isso tudo passa por um período de aprendizado. Ao final desse período de aprendizado, existe aquele momento em que será colocado em prática. Os militares são testados ao seu extremo, mas ali não é mais a fase de aprendizado, é a fase de colocar em prática o que já foi aprendido. É o momento de trabalhar o emocional para sustentar, é o momento de o vigor físico ser elevado ao extremo para poder ver se a pessoa está ali bem fisicamente. E ao final desse período de grande dificuldade, vem a aprovação, vem a formatura, ou seja, todos passaram pelo grande e difícil teste. Na nossa vida, nós temos muitas provações para isso. Deus permite que elas venham, entendam isso, para que nós tenhamos a oportunidade de trabalhar a nossa fé. A nossa fé ela precisa ser testada para que a gente possa mantê-la firme. Caso contrário, não há necessidade de trabalharmos e nem treinarmos isso. Então, o que Tiago diz aqui é uma palavra de extremo encorajamento para mim e para você, sobretudo nesse momento que estamos vivendo. Durante toda a nossa vida nós vamos passar por tribulações. Jesus, ele nunca escondeu isso de nós. A palavra de Deus, ela não esconde isso de nós. Então ele diz aqui, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, ou seja, o teste que toca na sua fé, uma vez confirmado, ou seja, você sendo aprovado, ou seja, você mostrando que a sua fé está inabalável em Cristo Jesus, o nosso Salvador, produz perseverança. Quando vierem novas tribulações, você já vai conhecer como funciona isso. Isso vai gerar em você maturidade espiritual. Querido, guarde essa palavra no seu coração. Viva por meio dela e que o nosso Deus nos abençoe grandemente.